Do Senhor, amém. Deus abençoe os irmãos pela oração. Quem tiver Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 27 e versículo 32. Mateus 27, 32. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um que veio. Abençoe também poderosamente a vida daqueles que vão nos ouvir, nos assistir através do canal. Que as fortes e poderosas mãos do Senhor estejam sobre cada um de nós, no nome de Jesus. Quem encontrou, diz amém. Se tiver alguém procurando, diz: eu vou morar na glória. Eita glória, vamos esperar para que possamos fazer juntos a leitura desse versículo nessa noite. Mateus 27 e versículo 32. Simão leva a cruz do Senhor. Amém? Eita glória, diz assim a palavra de Deus. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Pode sentar dando glórias e graças ao Senhor, Deus poderoso, nesta noite. Nós vamos falar aqui, nesta mensagem, acerca de um trecho da caminhada de Jesus. Falar um pouquinho daquilo que aconteceu na caminhada de Jesus para a cruz do Calvário. Mas nós bem sabemos que se nós voltarmos um pouco, nós vamos ver também nas Escrituras Sagradas acerca do nascimento de Jesus Cristo de Nazaré, um pouco também da sua caminhada, o seu ministério, aquilo que ele fez durante 3 anos e meio. Se voltarmos também no Antigo Testamento, nós vamos ver também que os profetas já haviam falado acerca do sofrimento de Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que sabemos muito bem, através da palavra, que Jesus Cristo era filho de pais pobres. O nosso poderoso Jesus Cristo passou fome, passou sede na sua caminhada. E quando Jesus era ainda uma criança, tentaram matar o menino Jesus. Se voltarmos mais ainda no Antigo Testamento, no início, a partir do livro da criação, livro de Gênesis, vamos ver também que Jesus Cristo de Nazaré, ele não passou por tamanho sofrimento, ele não passou somente por essa caminhada que nós vamos falar agora, onde num trechinho dessa caminhada ele teve que ser ajudado, mas nós vemos no Antigo Testamento, quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, ali já havia presença de Jesus Cristo de Nazaré, presença de Pai, de Espírito Santo, e nós entendemos com isso que muito o Senhor tem nos ajudado, muito o Senhor já nos ajudou. Eu creio que Ele vai ajudar aqueles que vierem após nós. Jesus Cristo de Nazaré ajudou os nossos antepassados. O que Jesus Cristo de Nazaré fez não é pouco, não é coisa pequena, grandes coisas o Senhor já fez. Nós podemos ver e acompanhar através do Antigo Testamento que Jesus Cristo é a nossa rocha, é a nossa fortaleza. Jesus Cristo de Nazaré é o profeta confiável, ele é o soberano, ele é a justiça, ele é aquele que ajuda, ele é o nosso amigo, ele é aquele que faz milagre no nosso meio, até nos dias de hoje também, assim podemos dizer. É interessante que o que Jesus plantou nas nossas vidas, é interessante que o que Jesus fez de bom a cada um de nós não foi pouca coisa, e continua agindo e trabalhando no nosso meio até os dias de hoje. Simão era chamado de Sirineu,
porque era da cidade de Cirene. Interessante que quando eu não fazia muita leitura de Bíblia, não conhecia muito de Bíblia, até hoje ainda tenho que conhecer muito mais ainda, até porque a palavra se renova, mas já conheço um pouquinho mais do que conhecia anteriormente. Para mim, que Simão Cirineu era o nome e sobrenome de Simão, mas Simão Cirineu por quê? Porque ele era da cidade de Cirene. Cirene é uma cidade que ficava no norte da África. Nos dias de hoje, no tempo atual, está na região da Líbia, a alguns quilômetros do mar Mediterrâneo. Então por isso era chamado de Simão Cirineu. Marcos capítulo de número 15, versículo 21, a Bíblia fala que ele era pai de Alexandre e Rufo. A Bíblia não fala muito sobre ele, a Bíblia não fala muito sobre quem foi ele, mas a Bíblia fala aquilo que nós lemos aqui no versículo no início, que ele vinha do campo, apenas isso, que Simão Cirineu vinha do campo e passava por ali, passava por aquele caminho onde Jesus passava por tamanha dificuldade, onde Jesus passava por tamanha e grande injustiça. Simão Cirineu passava por aquele caminho onde Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Deus poderoso, sofria fisicamente. Ele passava por aquele caminho onde Jesus Cristo estava sendo humilhado. Ele passava por aquele caminho onde Jesus Cristo já estava muito desgastado por causa das chicotadas, por causa do peso daquela cruz, e já estava sem nenhuma condição de carregar aquela cruz, se arrastava, o limite físico dele já estava nas últimas, ele sofria fisicamente, ele estava abalado, ele estava abatido, ele estava angustiado, ele estava sofrendo por cada um de nós, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. Mas mesmo Jesus, o nosso Deus poderoso, precisou de ser ajudado naquele momento, porque ele tinha uma missão. A missão dele não era qualquer missão, se tratava da maior missão de todos os tempos, e aquela missão precisaria ser concluída. Como Deus ia fazer para que aquela missão fosse concluída, nenhum de nós sabíamos, mas Deus tem suas estratégias, Deus tem suas maneiras de trabalhar. Quando nós falamos que Deus basta a si mesmo, mas Ele prefere, Ele nos dá o privilégio e permite nos usar em alguns momentos nas nossas vidas para que a sua vontade se cumpra. Está aí um exemplo na palavra de Deus. Jesus Cristo era 100% homem naquela ocasião, naquela caminhada, mas não deixou de ser 100% Deus também. Mas mesmo assim, Deus deu o privilégio àquele homem, Simão Cirineu, mesmo sem querer, mesmo contra a vontade, de ser canal de bênção, de ajudar Jesus Cristo de Nazaré na caminhada para dar vitória para o povo de Deus, para dar vitória para mim, para dar vitória para você. Que bênção é poder ajudar alguém. Que maravilha para aquele homem ter sido canal de bênção e poder ter ajudado Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus não conseguia carregar aquela cruz, naquele momento da caminhada, a mais pesada cruz, e os soldados, aqueles que chicoteavam Jesus, aqueles que, sendo mandado de alguém, aqueles que cumpriam ordem, faziam tudo aquilo com Jesus, desgastavam Jesus, batiam em Jesus, humilhavam Jesus, cuspiam em Jesus, ordenaram que aquele homem ajudasse a Jesus carregar aquela cruz, porque não seria a fraqueza física de Jesus naquele momento que impediria Deus de realizar tamanha obra, porque foi Deus que enviou o seu Filho amado para aquela missão grandiosa, para a missão que nos traria aqui no dia de hoje, para dizer que só o Senhor é Deus, Jesus Cristo de Nazaré é o poderoso até os dias de hoje nas nossas vidas.
E aquele homem ajudou Jesus a carregar aquela cruz. Naquele momento, foi obrigado a carregar numa parte daquele caminho que teria o destino do Gólgota, lugar chamado de Calvário, lugar chamado de caveira, lugar onde aconteceria a crucificação de Jesus Cristo de Nazaré, lugar onde Jesus seria morto por mim e por você. Aquela caminhada não podia parar por ali, aquela caminhada teria que ter continuidade para que nós pudéssemos tomar posse da nossa salvação. Isso não é pouco, o que Jesus fez não é para você ficar guardando rancor, guardando mágoa, não é para você viver no pecado, não é para você num dia de ceia simplesmente marcar outros compromissos, não participar, não se tornar a cada dia, buscar ser digno de participar. Jesus Cristo de Nazaré passou por tudo, foi para nos dar paz, para nos dar alegria, para nos dar condições para glorificar o seu nome, para num tempo de crise, como nós estamos vivendo, nos entregar todas as coisas, não deixar faltar alimento. Jesus Cristo de Nazaré passou por tudo aquilo, para num tempo de pandemia, num tempo de morte, nos dar vida e vida eterna, igreja do Senhor. Simão vinha do campo, conforme diz a palavra, e eu creio que ele estava cansado. Hoje eu fui numa chácara ali e fiz um servicinho lá, né? Estou desacostumado a trabalhar num serviço mais pesado, trabalho só sentado, e cheguei bem desgastado. Então eu imagino Simão, ele vinha do campo, eu creio que ele estava cansado, talvez estava no campo trabalhando, capinando, roçando um pasto, eu não sei, a Bíblia não fala, estamos conjecturando, mas eu creio que ele estava cansado naquele momento e passava por ali, por aquele caminho, mas não teve jeito, ele teve que carregar aquela cruz. Eu vejo que não simplesmente porque os soldados o obrigaram, porque ordenaram que ele carregasse, forçaram ele a carregar aquela cruz, mas porque a missão de Simão Cirineu, dentro da missão de Jesus Cristo de Nazaré, ela aquela, porque Deus age e trabalha com perfeição. Aquele homem não veio do campo à toa, ele não veio em vão, ele não sabia que seria canal de bênção na vida de Jesus Cristo de Nazaré, como nós muitas vezes não sabemos que seremos, que somos canal de bênção uns na vida dos outros, porque quantas vezes nós não conseguimos solucionar, carregar um peso sozinho, e logo Deus envia alguém para nos ajudar a carregar o fardo, a carregar aquele peso. É assim que Deus tem feito e tem agido no nosso meio, nos dias de hoje também. É interessante, igreja, que muitas vezes, eu creio que todos nós nos deparamos com alguma situação de ajudar alguém, e quando nós estamos cansados, na maioria das vezes nós recusamos. Eu não posso, eu não vou, eu estou cansado, eu não aguento, não tem jeito. É assim o nosso comportamento nos dias de hoje, mas muitas vezes a oportunidade de uns ajudar os outros acontece. Deus dá essa oportunidade, é no momento que você está desgastado, é no momento que você está cansado, muitas vezes até no momento que você está com o peso do pecado nas costas. E quem disse que Jesus não pode usar um pecador, alguém que pecou, para ser canal de bênção? Não vai isentar ele da consequência que ele vai ter por aquele pecado, mas o Senhor usa quem Ele quer, no momento que Ele quer, e é isso que nós precisamos de entender. O momento que Ele quer pode ser o momento que nós não queremos, mas a vontade de Deus tem que ser soberana nas nossas vidas. É interessante que nós podemos trazer para essa palavra a colheita. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos.
E Jesus Cristo de Nazaré estava numa situação que ele precisava colher ajuda. Aí eu trago isso para a igreja também, dentro dessa palavra, dentro desse versículo. Se nós formos falar do que Jesus já fez, do que Jesus já ajudou, das maravilhas de Jesus, nós vamos passar a noite, mesmo que a nossa capacidade, o nosso conhecimento não seja grande, mas qualquer um de nós, em se tratando de Jesus Cristo de Nazaré, sabemos da sua grandeza, sabemos um pouco dos seus feitos, sabemos de quantas pessoas Jesus já ajudou. Quem é que não se lembra da pesca maravilhosa? Os homens pescaram durante a noite toda e não pegaram peixe. Aqueles homens, eles necessitavam para se alimentar, talvez para comerciar, levar um alimento para a sua casa e não conseguiram pegar. E Jesus Cristo de Nazaré ordenou, mandou, falou com eles, deu a palavra: lance novamente as redes. Lançaram a rede onde não havia peixe, onde não conseguiram pegar peixe, e pegaram peixe para eles, para as famílias, para muitas pessoas. Foi uma ajuda muito grande, eu penso, porque a angústia, a preocupação daqueles homens, voltando para casa, retornando de uma noite de pesca, era muito grande a preocupação, e Jesus ajudou aqueles homens. Por que não falar daquela tempestade? Aqueles homens, no meio daquela tempestade, iam perecer, não sabiam o que ia acontecer, estavam com medo, estavam preocupados, e Jesus Cristo de Nazaré, que rege até mesmo a natureza, manda em todas as coisas, fez com que aquela tempestade cessasse, ajudando de forma milagrosa aqueles homens. Quantas pessoas Jesus Cristo de Nazaré já não ajudou? Então Jesus, eu creio que ele estava colhendo o que ele plantou. E é interessante da maneira que as coisas acontecem. Quantas pessoas presenciavam aquilo ali? Quantas pessoas, eu creio que até tinham um desejo de ajudar, mas não podiam, porque os soldados tomavam conta daquela situação naquele momento. Mas Jesus Cristo de Nazaré não poderia passar por tamanho sofrimento, não poderia passar por aquela caminhada sem colher o que ele já havia plantado em diversas vezes, em diversas situações. E ali ele colheu a bondade dele, ele colheu a ajuda, que era o que ele mais fazia, ajudava as pessoas, e alguém ajudou. E eu fico imaginando como Deus trabalha de maneira perfeita. Aqueles soldados, aqueles que mesmo batiam nele, que cometiam aquela covardia, que faziam tudo aquilo, foi aquele soldado. Eu imagino aquele soldado falando para Simão Cirineu: ajuda ele, carrega essa cruz. E ele querendo se recusar, ele não querendo assim fazer, e o soldado dizendo: este homem já ajudou muita gente, este homem ajudou gente demais, agora é a hora, é tempo de colheita na vida dele, ele precisa de ajuda, ajuda ele a carregar essa cruz, ele precisa seguir o seu destino, ele precisa concluir a sua missão. Eu creio, igreja do Senhor, que nas nossas vidas não é diferente. Até aqueles que não gostariam de nos ajudar, se Deus mandar, vai ter que ajudar, porque a vontade de Deus sempre será soberana. Que honra, né, para aquele homem ajudar Jesus Cristo de Nazaré. Para todos nós é uma honra ajudar qualquer pessoa. Sabe por quê? Nós temos uma facilidade de ajudar as pessoas que nós conhecemos e de ajudar familiares. Quando é para ajudar uma pessoa desconhecida, muitas vezes nós conseguimos ajudar, mas não é tão fácil assim, até porque muitos que nós poderíamos ajudar, nós não ajudamos em algumas situações. Mas é interessante que é uma honra ajudar qualquer pessoa. Sabe por quê? Porque Deus lá do alto olha, contempla, recebe com alegria. Então que nós possamos ter dentro de nós, pedir ao Senhor, quem já tem, para manter esse coração ajudador. Quem não tem, peça a Deus: Deus, eu quero ser canal de bênção na vida dos seus filhos, eu quero ser canal de bênção na vida dos meus irmãos, porque eu sei que isso é agradável aos seus olhos. Eu sei que em algum tempo eu vou precisar de ajuda também, e eu serei ajudado, porque a colheita é garantida na minha vida. Ajudar, auxiliar, cooperar com alguém é algo muito especial, igreja. Nós precisamos ajudar uns aos outros. Já pensou você ajudando alguém e nem está se lembrando no momento, e Deus lá do alto te olhando,
se alegrando com a tua atitude, se alegrando com você, te elogiando, te abençoando, te recompensando. É muito privilégio, igreja do Senhor. Não perca as oportunidades que você tiver para ser canal de bênção na vida dos seus irmãos. Tem coisas que para nenhum de nós não são fáceis de resolver, não são fáceis de ajudar as pessoas, mas sempre foi, sempre é e sempre será uma honra poder ajudar alguém, seja um conhecido, seja um desconhecido, que nós possamos ter esse coração ajudador dentro de nós. O salmista, no Salmo de número 41, ele falou: bem-aventurado é aquele que acode, é aquele que ajuda, é aquele que socorre ao necessitado, porque no dia mau o Senhor o livrará. É só recompensa. Quem ajuda tem recompensa, quem ajuda é ajudado, quem ajuda tem uma colheita abençoada por Deus. Muitas vezes Deus ele nos coloca em diversos lugares, e muitas vezes ele nos coloca em alguns lugares, em algumas situações, em alguns momentos, e nós ficamos sem entender por que estamos naquele lugar. Muitas vezes nós não entendemos que foi Deus quem nos conduziu a um certo lugar, em um certo momento, em uma certa hora, e nós só vamos entender quando Deus nos revelar, quando Deus nos mostrar, quando tudo acontecer. E isso Ele faz para que nós sejamos canal de bênção na vida das pessoas. E nós não podemos rejeitar o chamado de Deus, nós não podemos descumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, que possamos ter força, possamos ter autoridade, possamos ter a sensibilidade do Espírito Santo para entender o que Deus quer para a minha vida no dia de hoje, no dia de amanhã, o que Deus quer para a sua vida, o que Deus quer que você faça, o que Deus vai preparar para você fazer. Entenda uma coisa: fazer algo para agradar a Deus é algo extraordinário, é algo que tem que ser feito todos os dias da nossa vida, porque o sofrimento que o nosso Senhor passou não foi pouco. Ele não tinha culpa, não tinha erro, não tinha falha, não tinha pecado, e passou por tudo isso por cada um de nós. Nunca é demais lembrar o que Jesus passou por cada um de nós. Em cada mensagem que você pregar, onde você falar, fale do que Jesus passou. As pessoas sabem disso, mas nós precisamos de nos lembrar. Tem que fluir nos nossos corações em todos os momentos o que Jesus fez por mim e por você. Simão Cirineu, ele pode até ter pensado: por que eu não fiquei no campo? Eu estava tão tranquilo lá, estava tão bem lá. O que é que eu vim fazer aqui neste lugar? Pode ter passado isso na cabeça daquele homem, porque ele não queria fazer aquilo que ele fez, porque ele não sabia daquela missão, ele não sabia que ele estava sendo canal de bênção ali, ele não sabia que ele simplesmente estava ajudando Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o mais poderoso, o soberano, o grande, o autor de milagre, o Filho de Deus, igreja. E muitas vezes Deus coloca um filho dele diante de nós para nós ajudarmos, e muitas vezes nós passamos de largo. Muitas vezes nós deixamos de ajudar, e nós temos que ajudar, mesmo que seja uma ajuda simples, que o homem, o terreno, ele não vai reconhecer, ele não vai comentar, ele não vai bater palmas para você, mas nada passa despercebido diante dos olhos do nosso soberano Deus. Ele está vendo tudo, e é Ele quem tem preparado tudo. Fique atento ao que Deus tem colocado diante de você, para que você possa realizar e fazer. E aquele homem, ele foi canal de bênção na vida de Jesus, ele ajudou Jesus a carregar aquela cruz. E se nós formos olhar na Bíblia Sagrada, nós vamos ver muitas outras pessoas que foram canal de bênção na vida de outros também.
Por que não lembrar aqui daquele coxo que ele precisava de pedir esmola, eu creio que para levar um alimento, para se alimentar, e tinha alguém que levava ele nos braços e colocava na porta do templo para ele pedir esmola durante muitos e muitos anos, pessoas sendo canal de bênção. Talvez as pessoas que ajudavam ele, que carregavam ele, colocavam ali, não tinham uma moeda para passar para ele, mas ajudava ele. Então você tem como ajudar. Eu não posso ajudar. De alguma forma você pode ajudar. Minha situação financeira está difícil, eu não posso ajudar. A pessoa está precisando de uma cesta básica, de um alimento. Dobra o seu joelho, pede ao Deus poderoso, aquele que está lá no alto enxergando tudo. Senhor, prepara alguém, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu peço, meu Pai, agora que o Senhor envie alguma pessoa para ajudar, em nome de Jesus. Naquela situação tem alguém necessitando de um alimento, tem alguém precisando, meu Deus, de uma ajuda, meu Pai. Então envie. Então você tem como ajudar da forma que Deus preparar para você ajudar, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quem não lembra do bom samaritano? O bom samaritano foi alguém que ajudou um homem que a Bíblia diz que descia de Jerusalém para Jericó, e no meio da sua caminhada, no meio da sua descida, se deparou com assaltantes, se deparou com algumas pessoas ali naquele lugar, e essas pessoas deixaram aquele homem quase morto no chão, e a Bíblia diz que passou um sacerdote e passou de largo, não ajudou. Talvez a gente fique sem entender por que aquele sacerdote não ajudou, mas no tempo de Moisés, na lei de Moisés, talvez foi porque aquele sacerdote não queria tocar naquele homem, porque se ele tocasse um homem ensanguentado ali no chão, eles entendiam que ele ia se tornar, ficar impuro. Então por isso, talvez seja por isso que aquele homem não tenha ajudado, e também passou em seguida um levita. E por que aquele levita não ajudou? O levita é alguém que cooperava, hoje é muito conhecido nos dias de hoje, como alguém que adora, que louva a Deus na casa do Senhor, mas levita é um auxiliar, um cooperador na casa do Senhor, na obra do Senhor. E como é que pode um homem desse passar por uma estrada, por um lugar, ver alguém ali no chão quase morto, necessitando de uma ajuda, e passar de largo? Talvez ele possa ter visto que o sacerdote passou de largo também. Ele falou: se o sacerdote não ajudou, eu também não vou ajudar. Não sei se foi exatamente isso que aconteceu, mas o que eu quero dizer com isso: você não precisa de ajudar só se o outro ajudar. Fulano não ajudou, eu também não vou ajudar. Você tem que ajudar segundo a ordem de Deus, segundo a palavra de Deus, segundo a orientação do Espírito Santo de Deus. É assim que você tem que ajudar, é assim que você deve ajudar. Por que não lembrar também do paralítico descido pelo telhado? Jesus Cristo de Nazaré estava ali, a multidão era grande, aquele homem não conseguia entrar, mas 4 pessoas pegaram aquele homem em cima de uma cama, acharam uma brecha pelo telhado e desceram aquele homem. Talvez muitos podiam dizer: não tem jeito, como é que nós vamos passar com esse homem aqui? Mas Deus deu estratégia. Quem quer ajudar, consegue ajudar. Talvez você não tenha ajudado, é porque você não quer, mas Deus te dá estratégia para você ajudar, e nós precisamos de ajudar uns aos outros em todo o tempo. Não importa a situação que você está no momento, não importa a situação que você se encontra, o que importa é que você vai vencer. Você pode estar abatido, você pode estar abalado, você pode estar se sentindo angustiado, preocupado, você pode estar numa situação adversa, você pode estar se arrastando, você pode estar sendo maltratado, injuriado, injustiçado, mas lá no alto tem alguém que está te vendo, e no momento certo ele envia ajuda, ele soluciona o problema, mas você vai vencer. Deus tem estratégia para tudo. A Bíblia diz que Elias queria morrer, e ele estava em um lugar que não tinha alimento para ele. Deus mandou os corvos levar alimento para aquele homem, mas não deixou aquele homem perecer. É o mesmo Deus. A Bíblia diz que o Deus de ontem é o Deus de hoje, será o Deus de sempre, e nós precisamos confiar nesse Deus.
Eu não sei de que maneira vai acontecer na vida de cada um. Talvez a sua vitória, ela vai vir com você se arrastando, vai vir com você sofrendo, sendo injustiçado. A sua vitória, ela pode chegar com a ajuda de alguém. E normalmente, quando nós recebemos vitória, alguém, pelo meio da nossa caminhada, teve que nos ajudar, porque em muitas situações, sozinhos nós não podemos. E sempre Deus tem enviado pessoas para nos ajudar, para que nós possamos declarar em alta voz, com toda certeza: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Isso é uma realidade, isso é algo de Deus na minha e na tua vida. Interessante que mesmo que não queiram te ajudar, mas quando Deus falar para te ajudar, vão ter que te ajudar, mas você vai concluir aquilo que Deus iniciou na sua vida, a trajetória, a caminhada, aquilo que Deus preparou para você realizar, você vai concluir de uma forma ou de outra. Alguém vai te ajudar, ele vai te fortalecer no momento que você estiver fraco, no momento que estiver sentindo dor, ele vai tirar a sua dor, mas você vai chegar, a sua missão será concretizada, a sua missão será concluída, a sua missão será consumada como foi na vida de Jesus Cristo de Nazaré. Interessante que mesmo sendo Jesus, precisou de ajuda. E muitas vezes, por causa do orgulho, pessoas que precisam de ajuda estão dispensando, estão desprezando. Orgulho é um sentimento que Satanás coloca dentro dos corações para causar derrota e muitas vezes causar morte. Porque Deus, ele tem enviado recursos, tem enviado ajuda. Mas por causa do orgulho, sentimento ruim, sentimento de Satanás, pessoas têm perecido, pessoas têm sido derrotadas. Arranca o orgulho do seu coração. Jesus Cristo de Nazaré era 100% Deus, recebeu aquela ajuda, aceitou aquela ajuda. Quem é você que não pode aceitar uma ajuda de alguém enviado por Deus na sua vida? Mesmo Jesus sendo o melhor, o mais forte, estando passando por aquele momento difícil, momento de dor, de fraqueza, fragilidade, mesmo Jesus estando limitado, ele recebeu aquela ajuda, porque ele precisava daquela ajuda. Todos nós passamos por situações assim. Quer uma prova maior que Jesus é o mais poderoso, o mais forte, que Jesus é o melhor, que ele é o soberano? Dentro daquela caminhada, não é o pastor Cairo que está falando, está nos evangelhos, isso é Bíblia. A Bíblia Sagrada relata que dentro dessa caminhada, dentro desse sofrimento, que até mesmo de ajuda de um Simão, o sirineu, ele precisou. Jesus Cristo de Nazaré falou de amor, falou de salvação, falou de perdão. É bem verdade que Jesus falou de sofrimento físico, falou de angústia, mas dentro disso tudo, Jesus Cristo de Nazaré teve força para falar de vitória e de fé. Esse é o nosso Jesus, é o que está vivendo, é o que está reinando, é o maior no nosso meio nessa noite, é aquele que é o motivo maior para você sair de casa num tempo chuvoso, depois de vários compromissos durante a semana, para estar aqui, para exaltar a Ele. É Deus na tua vida. Então, irmãos, não despreze aquilo que Deus tem para você. Não deixe o orgulho impedir você de vencer, como o nosso poderoso Deus também venceu. Nesse tempo de pandemia, muitas missões foram paradas, porque muitos que poderiam dar continuidade na missão que Deus ordenou, decidiram parar, alguns porque precisaram de ajuda. Peça ajuda, mas não desista na tua caminhada, não desista de completar a missão que Jesus te deu. Você que pode ajudar, não deixe de ajudar, ajude, seja canal de bênção na vida do teu irmão. Sabe por quê? Se você pode ajudar e não ajuda, você peca. É Bíblia, depois faça a leitura. No livro de Tiago, capítulo 4, versículo 17, lá está escrito: aquele que pode ajudar, aquele que sabe fazer o bem
e não o faz, está pecando. Então, muitas vezes, as pessoas que pecado é roubar, é matar, é adulterar, esses mais conhecidos aí, está muito enganado. Você tem chance, você tem condições de ajudar alguém e não ajuda, você está pecando, segundo a palavra poderosa de Deus. Então, por isso que a palavra é o nosso manual de vida, é por isso que ela é soberana nas nossas vidas, é por isso que nós precisamos buscar este alimento todos os dias para o nosso coração, para a nossa vida, para que nós sejamos, mais firmes na presença do Senhor, para que nós sejamos motivo de alegria no coração de Deus. Já estou encerrando nessa noite. Tem muita gente sofrendo, precisando de ajuda para carregar a cruz. Você está forte no momento, ajude essas pessoas. Ajude essas pessoas, vamos chegar juntinhos nessa caminhada, que nós possamos uns ajudar aos outros, para que naquele grande dia, todos nós possamos ouvir a trombeta tocar, subir para a glória, pisar nas ruas de ouro, morar com o nosso Deus na eternidade. Então, irmãos, não perca as oportunidades de ajudar, sempre que puder. Nós estamos vivendo no tempo de pandemia, onde os abraços ficaram limitados, mas tem muita gente que está quebrando aí os protocolos, passando por cima dessas coisas e abraçando uns aos outros. Então, sempre que puder, abrace alguém, não fale mal de ninguém, ajude alguém na tua caminhada, que o nome de Deus será glorificado na tua vida. Essa é a palavra. Se põe de pé. Convidar a diaconisa Raquel para estar louvando o hino enquanto nós oramos e damos aqui o encerramento.